Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse domingo, dia 10 de setembro. Seguimos com os jogos de seleções, principalmente nesse domingo, com as eliminatórias da Euro 2024 que vai acontecer na Alemanha. Eu espero, como sempre, conseguir ajudar você a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Começamos o nosso planejamento na primeira possível pegadinha do dia. Dinamarca fora de casa, enfrentando a Finlândia, jogo válido pelo grupo H, sexta rodada. Vou explicar para você por que eu acho que a Dinamarca é um favorito que pode se complicar por aqui, tá? E ainda bem que esse é um jogo isolado em relação ao horário, para a gente poder tentar manter o foco, porque é uma partida que muito provavelmente vai exigir um pouco mais da nossa atenção. A situação do grupo é a seguinte: Finlândia tem 12 pontos, Dinamarca tem 10, eles já se enfrentaram uma vez, a Finlândia perdeu para a Dinamarca na Dinamarca, porém a Finlândia é uma das melhores equipes dentro de casa na competição. Temos 2 vitórias em 2 jogos, 8 gols marcados e nenhum gol sofrido. Tudo bem, existe San Marino nesse grupo e essa situação de San Marino facilita muito qualquer seleção um pouquinho mais forte a fazer saldo de gol. Mas ainda assim, é uma seleção finlandesa muito bem postada defensivamente. E como visitante, a Dinamarca ainda não venceu nenhuma partida. Foram 2 jogos, um empate e uma derrota. Uma dessas derrotas para Cazaquistão. Pensar na Dinamarca perdendo para Cazaquistão realmente é uma situação assim um pouco mais complexa. Fica complicado a gente utilizar o PDF de apoio porque nós temos poucas partidas, né? 2 partidas apenas para cada lado, dentro e fora de casa respectivamente. Acaba que a gente tem muito isso daqui, ó, que é uma quantidade exagerada de 100%, 50%. Acaba passando uma impressão não tão fidedigna do que pode realmente acontecer. Então vamos fazer o nosso mergulho nas estatísticas por meio dos jogos passados, para a gente tentar prever mais ou menos o comportamento aqui das duas equipes. Vou abaixar um pouquinho para a gente ver aqui. Esse confronto ele é marcado por um episódio muito triste que aconteceu com o Eriksen. Vocês vão lembrar, eu estava fazendo a Euro de 2021, foi a estreia da Euro na casa da Dinamarca, se eu não me engano. Se eu não me engano, essa aconteceu na Dinamarca mesmo. Deixa eu ver onde é que foi esse jogo. Foi em Copenhague, né? Essa é uma partida que marcou aquela parada cardíaca do Eriksen. Aqui aconteceu a substituição do Eriksen aos 43 minutos e foi um jogo que me marcou muito porque eu estava trabalhando essa partida. Quando aconteceu, a gente, né, estava trabalhando em áudio com outros amigos. A gente simplesmente parou de trabalhar naquele dia, só foi voltar não sei quantos dias depois, porque isso mexe muito com o emocional, né, da gente que gosta do esporte, e foi uma situação onde o Eriksen chegou a, né, ficar sem sinais vitais ali, depois acabou, graças a Deus, voltando. E hoje, né, tá de volta ao futebol. Enfim, um milagre, né? Mas acabou marcando esse episódio e eu lembro até hoje, toda vez que eu vejo Dinamarca e Finlândia, eu me lembro disso. Naquele episódio, a Dinamarca acabou marcando um gol aos 60 minutos, depois teve um pênalti perdido a Dinamarca e a Finlândia venceu aquela partida por 1-0. Desde então, depois daquela partida, a Dinamarca enfrentou a Finlândia agora na fase de grupos, venceu por 3-1. Se eu não me engano, foi a rodada de estreia, isso, exatamente, ó, rodada inicial. Como é que foi esse jogo? Dentro de casa, destaque para o Højlund, né? Højlund, que foi contratado pelo Manchester United, pela Atalanta. Ele está lesionado, então não tenho certeza se ele vai fazer parte agora do line-up da Dinamarca. Provavelmente não, mas é um jogador muito bom. E naquele jogo a Dinamarca criou muito, né? Foi quase 3 gols de XG e ela cumpriu muito bem o esperado. A Finlândia também criou relativamente apenas para marcar um gol e marcou. E foi um jogo com muito volume da seleção dinamarquesa. Porém, a Dinamarca fora de casa não costuma ter tanta agressividade como dentro de casa, né? Acaba tendo um apoio maior da torcida. A Dinamarca vem de uma vitória em casa agora contra San Marino. San Marino é uma equipe, uma das piores seleções do mundo. A Dinamarca poderia ter vencido por bem mais gols aqui. Foi um massacre. Deixa eu ver se tem a quantidade de criação aqui. Não tem o XG desse jogo, mas foi um massacre, né? Como a gente já esperava. E a minha ressalva, a minha cautela com a Dinamarca vem muito por conta do desempenho da Dinamarca na Copa do Mundo. A gente criou muita expectativa para a seleção dinamarquesa. O pré-copa da Dinamarca foi absurdo. Eu vou mostrar para vocês o desempenho da Dinamarca no pré-copa e o que fez a gente criar tanta expectativa. Olha só, a Dinamarca teve 9 vitórias em 10 jogos nas eliminatórias da Copa e ela perdeu esse jogo para para a Escócia, desculpa, no último jogo da eliminatória, já estava completamente classificado, tá? E marcou 30 gols e tomou 3. Então, a Dinamarca, ela veio para a Copa com uma expectativa, a gente trouxe uma expectativa para a Dinamarca gigantesca. E você vê uma seleção não conseguir vencer a Tunísia e simplesmente perder para a seleção da Austrália,
por 1-0. Passa uma sensação assim muito estranha. Então foi uma decepção muito grande, foi muito decepcionante mesmo. Talvez não tenha sido uma das maiores, né? Porque a Bélgica também foi horrorosa nessa Copa, mas a Copa do Mundo da Dinamarca foi muito ruim. Já a Finlândia, a gente não cria tanta expectativa porque a Finlândia não é uma seleção que costuma figurar tanto assim entre as principais, mas é uma seleção coerente, é uma seleção decente, ela não cede tantas oportunidades, né? Por isso eu acho que a Dinamarca pode sim se complicar por aqui. Se você é um trader, você vai ter mais o benefício da dúvida, né? Você pode interpretar como a Dinamarca está jogando no início, como vai jogar a Finlândia dentro de casa, porque se a gente pensar em classificação, para a Finlândia, eu vou colocar de novo aqui no geral, para a Finlândia não é ruim empatar esse jogo, porque o adversário principal da Finlândia é a Eslovênia. E obviamente a Eslovênia deve vencer o Cazaquistão e San Marino, são seleções ali de checkpoint, né? Faltam 3 rodadas nesse grupo aqui, tem alguns grupos que faltam 4 ainda, mas são 8 partidas para cada seleção. Então a Finlândia empatar com a grande favorita Dinamarca não é ruim. Só que se o comportamento da Finlândia for muito recuado, a gente vai ter uma percepção para trabalho. Agora, se a Finlândia jogar de uma maneira mais agressiva, a percepção é outra, tá? Então para você que é trader, se você tem a intenção de trabalhar talvez um lei a pior equipe em campo na Finlândia, você precisa de uma Finlândia mais recuada sem contra-ataque, tá bom? Agora, uma Dinamarca muito agressiva, com muita posse, com uma linha mais alta, também pode te passar ali uma percepção para back, né? Para estar a favor dos favoritos. Mas eu, sinceramente, ficaria com o pé atrás nesse tipo de expectativa, tá? Se você é Panther, eu não vou te indicar a vitória seca da Dinamarca por aqui. Não me surpreenderia se a Finlândia marcasse gol, se a Finlândia segurasse um empate ou se até a Finlândia vencesse, tá? Não vou me surpreender, mas obviamente a Dinamarca é mais forte, tem um elenco bem melhor. Tá, então se for para trabalhar a favor da Dinamarca, eu te aconselho a pensar minimamente no empate anula, tá? Se a Finlândia estiver na frente do placar, eu só pegaria uma dupla chance para a Dinamarca se a Dinamarca estivesse muito em cima. E mesmo assim vale ter cuidado porque a Finlândia pode usar do contra-ataque. A Finlândia é bem forte na bola aérea, utiliza bem desse fator para poder punir os seus adversários. Não vou te indicar handicaps aqui porque eu acredito que o confronto é mais complicado do que parece. Às 15h45, pelo grupo E, Albânia e Polônia se enfrentam. A Polônia é tida pelo mercado como favorita, próximo de 2 a cotação, e esse é um confronto direto. A Albânia visitou a República Tcheca e conseguiu empatar por 1-1, foi um bom resultado, pensando em classificação, e a Polônia fez o dever de casa e a obrigação, que era vencer as Ilhas Faroé, né? Venceu ali pelo cenário que a gente esperava, né? Eu comentei com vocês que eu não ia esticar tanta corda assim no handicap, eu acho que aquele menos 1,5 foi o suficiente, a Polônia venceu por 2 gols de diferença e deu, né? Se a gente tivesse esticado um pouquinho, não teria dado certo. A Albânia é uma seleção muito chata, uma seleção que quando se propõe a defender, é uma seleção que, não vou dizer assim, que chega a ser intransponível, mas é uma seleção que cede poucas oportunidades. Talvez tenha cedido um pouco mais na bola aérea, mas é porque a República Tcheca foi muito bem na bola aérea e é a arma da equipe, né? A Polônia joga um pouco mais pelo chão, então acho que a Polônia vai ter um pouco mais de dificuldade para penetrar nessa defesa da Albânia. Qual que é o problema? É um confronto direto e para a Albânia seria interessante vencer ao invés de empatar, porque ela já empatou com a República Tcheca, que é a líder do grupo. Se a Albânia jogar um pouco mais agressiva, ela vai ceder mais oportunidade para a Polônia do que cedeu para a República Tcheca. Então, o estilo de jogo defensivo que a Albânia apresentou contra a República Tcheca não deve aparecer contra a Polônia, se esse cenário se confirmar. Agora, se a Albânia entender que a Polônia é favorita, de fato, como o mercado diz, e que talvez o empate seja um placar bom, já que ela pode depois vencer os checkpoints da rodada, né? A Moldávia e as Ilhas Faroé, checkpoints do grupo. Aí sim a gente vai ter uma Polônia com muita dificuldade. De qualquer maneira, independente se a Albânia vai jogar mais agressiva, mais contida, mais compactada, eu acredito que a Polônia é mais um favorito que pode se complicar por aqui. Isso não quer dizer que não vai vencer, mas talvez a dificuldade seja um pouco maior do que o esperado, tá? A Albânia se mostrou muito agressiva no contra-ataque. A República Tcheca tinha quase certeza de que venceria esse jogo contra a Albânia, subiu muito as suas linhas e deu muito espaço para a Albânia contra-atacar. O gol da Albânia acabou não saindo de contra-ataque, foi uma finalização de fora da área muito bonita, por sinal, mas a Albânia teve muitas chances de contra-atacar e poderia ter aproveitado para poder matar o jogo nesse fundamento, tá? Então, caso a Albânia seja atacada pela Polônia, muito provavelmente ela vai utilizar desses contra-ataques também por aqui. Os últimos jogos da Albânia, a última derrota foi justamente para a seleção da Polônia na abertura, na segunda rodada
rodada, né? A Polônia teve um pouco de dificuldade de vencer esse jogo dentro de casa. As duas equipes finalizaram bastante, as duas equipes criaram perigo. Então já dá para perceber que a Polônia tem uma dificuldade por aqui. É provável que a Albânia consiga ser um pouco mais agressiva dentro de casa, talvez até invertendo um pouco esses números. Perceba que a quantidade de gols cedidos, né, de chances de gols cedidas pela Albânia para a Polônia não foi tão grande, mesmo a Polônia tendo mais posse de bola por aqui, mais escanteio. Então acredito num jogo bem mais complicado para a Polônia nessa partida da volta, tá? A Polônia venceu as Ilhas Faroé, perdeu para a Moldávia. Essa derrota para a Moldávia aqui mostra como a seleção polonesa ela é, vamos dizer assim, frágil em algumas situações, tá? A seleção polonesa chegou a abrir 2-0 no placar, tomou o 2-1, o 2-2 e a virada 3-2. Então não é uma seleção tão confiável, tá? Por isso muito cuidado com essa crença nesse favoritismo da Polônia sem antes ver o jogo, tá? Para você que é trader, o ideal é não trazer nenhum tipo de expectativa. Ah, mas o Lewandowski, a Polônia, muita cautela, tá? Muita cautela mesmo, porque o Lewandowski não joga sozinho. A seleção da Polônia é um caminhão de jogadores e nem sempre a qualidade vai acompanhar. Já vi elencos e momentos onde a Polônia era muito favorita contra a maioria dos adversários. Hoje em dia está bem complicado de acreditar na Polônia. E a Albânia não é uma seleção boba, tá? Muita cautela, esse é um confronto direto. Então eu traria um benefício da dúvida para trabalhar com muita atenção na leitura de jogo ao vivo, para trabalhar qualquer tipo de correção aqui, independente do lado. Se você é Panther, não vou te indicar nem empate anula, nem dupla chance para a Polônia por aqui. Eu não duvido que a Polônia possa se complicar. A Polônia contra a Moldávia, por exemplo, abriu 2-0 no placar e tomou a virada. Então é muito complexo a gente confiar em alguma situação. Talvez seja um jogo mais under, talvez seja um jogo mais... A tendência, tá? É que seja um jogo mais disputado, porque a Albânia sabe que não pode permitir para a Polônia tantos espaços, tantas chances, porque é adversário direto. Sabe que uma vitória por 1-0 já seria lindo, né? Mesmo a Polônia podendo se expor e a Albânia utilizar do contra-ataque, mas é um jogo com uma tendência under que pode virar over. E eu sempre falo isso para vocês. Para você que trabalha under, que vem com a expectativa under, você tem que cuidar, né? Porque pode ser que a Albânia faça um gol cedo, recue, e o que ela fez com a República Tcheca? Contra-atacou de maneira muito perigosa. Então a Polônia vindo para cima pode ser de oportunidade para tomar mais gols, mas é um jogo que me parece ser um pouco mais amarrado, tá? O under 3,5 já está com uma cotação baixa, o 2,5 com uma cotação também de 1,60. Se for para trabalhar o under aqui, eu te aconselho cuidar da posição, que é verificar se depois do primeiro gol o jogo abriu, ou se mesmo antes do primeiro gol o jogo já está tendo muito espaço. Se não, dá para pensar assim nesse cenário mais under. Se for para trabalhar alguma coisa a favor da Polônia, e eu não te aconselho, eu trabalharia pensando numa situação de dupla hipótese, tá? Que aí mesmo empatando, que não é um resultado ruim para a Albânia também, porque ela permaneceria na frente do placar, você teria sua aposta vencedora, mas muita cautela. Também às 15h45 no grupo G, a Sérvia enfrenta a Lituânia fora de casa com uma cotação de 1,30. E ainda bem para a Sérvia que é um adversário mais acessível, porque eu vou dizer para vocês, essa defesa da Sérvia, meu Deus, a Sérvia fez o primeiro gol contra a Hungria, tomou a virada e só não tomou um apavoro maior porque a Hungria escolheu não contra-atacar, tá? Então a gente acaba se iludindo às vezes com a força ofensiva da Sérvia. Realmente a Sérvia, ofensivamente, principalmente na bola aérea, um time que tem Mitrovic, Vlahovic, Dusan Tadic, Milinkovic-Savic, a gente fica com uma expectativa alta, mas defensivamente falando, meus amigos, é uma seleção desorganizada, tá? Então toma bastante cuidado nesses próximos jogos da Sérvia e nesse também, mas eu acho que a Sérvia tem capacidade de vencer essa partida aqui. Não chega a ser um confronto direto, porque dificilmente a Lituânia vai conseguir fazer uma pontuação que a permita brigar pela classificação, porém a Sérvia briga aqui pela liderança do grupo e acabou de perder para o líder, então é importante que a Sérvia tente vencer esse jogo, tá? Cotação por aqui, como eu falei, próximo de 1,30. Os últimos jogos da Lituânia em casa, a última vitória foi contra a Bulgária, nas eliminatórias da Copa em 2021. Naquela situação, a Lituânia ficou num grupo. É bom a gente ver esse tipo de coisa para ver como que a Lituânia se comportou dentro de casa, tá? A Lituânia ficou em último colocado do seu grupo, foram 8 jogos nas eliminatórias da Copa do Mundo, a Suíça terminou em primeiro, a Itália foi para repescagem, e aí a Itália perdeu para a Macedônia, lembra? A Itália não foi para a Copa por conta dessa repescagem,
né? Faltou 2 pontos para a Itália ficar em primeiro. E a Lituânia, meus amigos, venceu apenas uma partida e essa partida foi em casa, tá? Foi uma vitória contra a Bulgária por 3-1. Então, num grupo que tem Itália e Suíça, a Lituânia perdeu 7 vezes em 8 partidas, tá? Então, realmente é um adversário que se mostra bem acessível. Quando pega seleções maiores, 4-0 para a Suíça, 6-0 para a Turquia. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui com poderio ofensivo. 2-0 para a Itália, tá? Então, geralmente por 2 gols de diferença, acho que é isso que a gente pode pensar, talvez, para esse jogo aqui, tá? A Sérvia, fora de casa. A última derrota foi para o Brasil na Copa, mas aí não foi, obviamente, fora de casa, né? Foi, mas foi para o Brasil também, então não dá para considerar. Depois empatou com Camarões, um jogo absurdamente maluco aqui contra Camarões. Fez um amistoso contra os Estados Unidos, venceu Montenegro nessas eliminatórias já e empatou com a Bulgária. Olha só, a mesma Bulgária, meus amigos, que a seleção da Lituânia venceu. Vocês conseguem entender mais ou menos o contexto? A última seleção que a Lituânia venceu foi a Bulgária em 2021. A mesma seleção que a Sérvia não conseguiu vencer agora na fase de grupo. Então, assim, eu não consigo confiar tanto nessa seleção da Sérvia, mas como a Lituânia é muito mais acessível, a gente acaba criando uma expectativa realmente de favoritismo da Sérvia por aqui. Se você é um trader, eu acredito que depois dessa derrota agora para a Hungria dentro de casa, o treinador vai dar uma chamada nesses caras e a Sérvia vai vir com muito mais vontade, até porque tá dentro dessa janela de jogos, né? Eles fazem, se eu não me engano, 2 ou 3 jogos nessa data FIFA agora e depois tem a conclusão na próxima que vai acontecer, se eu não me engano, em outubro. Então, como acabou de acontecer, a derrota tá fresca, os caras devem ter ficado chateados por ter perdido de virada em casa, é provável que a Sérvia venha com um pouco mais de gana para vencer essa seleção da Lituânia. Então, dá para você, como trader, pensar nesse back favorito na Sérvia se houver muita imposição. Cuidado, porque a Sérvia com linhas altas buscando se impor contra o adversário é um risco, porque defensivamente falando a Sérvia não é confiável, tá? Se você é Panther, não vou te indicar a vitória da Sérvia com uma cotação tão baixa. O melhor dos mundos seria você esperar o primeiro tempo terminar, uma Sérvia ainda empatando o jogo, para você buscar uma vitória da Sérvia no segundo tempo. Se a Lituânia sair na frente, dá para pensar numa possibilidade de dupla chance da Sérvia por aqui. Agora, dá para pensar num cenário de handicap? Eu acredito que sim. Vamos dar uma olhada como é que tá essas cotações aqui. A gente viu que a Lituânia perdeu para a Itália, para a Suíça e para a Turquia por mais do que 2 gols de diferença. Então a gente teria que pensar numa situação aqui de menos 1,25, né? Porque por 1 gol de diferença tiraria metade da sua stake, né? Te daria um prejuízo de meia stake. Então, caso vença por 2 gols de diferença, te daria lucro. Tá uma cotação próxima de 1,65. É arriscado? Olha, não é tão arriscado que a Sérvia tem condição de golear a seleção da Lituânia, principalmente depois de ter perdido agora e a Lituânia deve pagar esse pato. Porém, defensivamente, essa seleção da Sérvia não me passa confiança e eu tô cansado de repetir isso para vocês. Então, ficar entre o cenário de menos 1 asiático, caso a Sérvia vença por apenas 1 gol de diferença, você teria a tua aposta devolvida, ou menos 1,25, caso a Sérvia vença por 1 gol de diferença apenas, você teria metade da sua stake em prejuízo, e se vencer por 2 gols ou mais dá lucro, eu gosto, tá? Mas a partir disso aqui eu não puxaria a corda, não pensaria no 1,5, não pensaria no menos 2. A Sérvia tem total condição, repito, de vencer com facilidade a Lituânia, mas defensivamente precisa jogar um pouquinho mais sério, tá? Eu gosto de pensar nesse menos 1,25, próximo de 1,65 por aqui. Acho que a Sérvia tem condição de vencer por 2 gols, sim, a seleção da Lituânia. Mas benefício da dúvida. Se puder pegar isso daqui ao vivo, melhor ainda, tá? E também eu acho que é um jogo para gols. Acho que dá pra gente pensar no over 2,5 por aqui. No live, tá? Com uma cotação mais valorizada. Ainda às 15h45, a Holanda visita a Irlanda no grupo B. A Holanda, muito provavelmente, junto com a França, irá se classificar, a não ser que a Grécia faça alguma graça por aqui. Dificilmente a Irlanda conseguiria se classificar, porque já começou com 3 derrotas em 4 jogos, tá? Mas, se quiser se classificar, deve ter a Holanda aqui como um adversário direto, porque impediria a Holanda de passar de 6 pontos e chegaria a 6 pontos, né? Igualando aqui boa parte das situações, não de saldo de gols, mas pelo menos de pontuação. Então, para a Irlanda é adversário direto, para a Holanda, sinceramente, nem tanto, até porque o grupo tem o Gibraltar. A França já está praticamente classificado com 5 vitórias seguidas, tá? Ressalva, a cotação da Holanda por aqui é próximo de 1,60. Você que viu a Holanda tomar um cacete da França e vencer agora a seleção da Grécia, né? A Holanda tomou 4-0 da França e venceu a Grécia por 3-0. Cuidado com a Irlanda, tá? A Irlanda não é uma seleção boba, não toma tantos gols. Contra a própria França agora, a Irlanda não cedeu cedeu oportunidades, mas não tomou mais gols. É uma seleção muito forte defensivamente. Quando perde dentro de casa, ó, derrota para a França, 1-0. Derrota para a Noruega, 2-1. Derrota para a Ucrânia,
1-0. É uma seleção que quando perde, geralmente perde por 1 gol de diferença. A gente tem expectativa de vitória da Holanda por aqui? Eu acredito que sim. Acho que todo mundo cria uma expectativa de vitória. Mas se for uma vitória da Holanda, muito provavelmente não será uma vitória fácil. Pela tendência aqui, uma vitória com no máximo 1 gol de diferença. A não ser que a Irlanda, ao tomar o primeiro gol, e existe esse cenário, e ver a Holanda abrindo 9 pontos, 6 a mais do que a Irlanda, talvez a Irlanda possa se expor um pouco mais. Mas mesmo assim, eu tomaria um pouco de cuidado para criar expectativa, tá? Para mim é mais um favorito que pode se complicar por aqui, mesmo tendo uma cotação justa, na minha opinião, porque é uma seleção muito forte pelo alto, uma seleção com jovens promessas também fazendo bons jogos, porém, ainda assim eu teria um pé atrás porque a Irlanda é muito cascuda. E a Irlanda na bola aérea também é muito forte. Ela pode utilizar desse cenário para fazer um gol e segurar o placar aqui contra a seleção da Holanda. As últimas vitórias da Holanda, vamos ver contra seleções grandes aqui, venceu o Catar no amistoso, venceu a Lituânia, a Escócia por 3-0, e a Escócia está vivendo uma fase muito forte, venceu a Armênia, a Letônia e Gibraltar. Não tem vitórias aqui contra grandes seleções. Das últimas vezes que a Holanda foi visitar a seleção da Irlanda, a Holanda venceu aqui em 2006, empatou em 2016, perdeu em 2001, empatou em 90 e assim vai. Não é um confronto tão fácil assim para a seleção da Holanda. A Holanda foi bem na Copa do Mundo, né? Chegou longe, se eu não me engano, chegou numa semifinal contra a Argentina. Se não foi semifinal, foi umas quartas de final. Acho que foi quartas de final, né? Porque a semifinal foi contra a Croácia depois ficou com a terceira colocação contra Marrocos. Então nós temos os últimos jogos aqui, ó, a derrota para a França por 4-0. Vou ignorar esse jogo de Copa do Mundo. Aí tivemos uma vitória contra a Polônia, contra a País de Gales. Realmente é uma seleção da Holanda que vem numa fase muito boa. A última derrota foi aqui nas eliminatórias da Copa para a Turquia, tá? Então, sim, acredito nesse favoritismo da Holanda, mas não puxaria tanto a corda porque o adversário é muito complexo. Até que se prove o contrário, ou até que a Irlanda talvez tome o primeiro gol e tome um comportamento muito agressivo, desorganizado, descompactado, até que se prove o contrário, para mim é um jogo mais tendendo a poucos gols. A própria França foi visitar a Irlanda lá e só conseguiu vencer por 1-0. As cotações de gols por aqui, deixa eu ver o 3,5, tá próximo de 1,40. 1,40. Sinceramente, esse jogo ele só se transforma num jogo over para mim se a Holanda marcar primeiro e a Irlanda abandonar completamente o seu estilo compactado defensivo. Tirando isso, eu não tô conseguindo ver um jogo tão over assim. Então, para mim, essa cotação do under 3,5 acaba tendo um pouco de valor, tá? Mas óbvio, cuida, tá? Cuida da tua posição, porque é um confronto para a Irlanda, é um confronto direto. Se ela tomar essa atitude maluca de vir para cima, podemos ter sim um jogo mais aberto, mas é uma tendência de jogo mais under, e essa cotação de 1,40 que eu acho muito exagerada. Tem casa oferecendo até 1,42, tá? Então, acho sim que é um jogo para menos de 4 gols. Vou me surpreender muito se for um jogo com mais de 4 gols por aqui. Nos jogos extras desse domingo, vamos pelo horário, né? Eu vou te mostrar algumas oportunidades. Por exemplo, Cazaquistão e Irlanda do Norte, o jogo parelho, com cotações parelhas, para você que quer trabalhar aqui correção de preço, você que está começando no trade. Excelente jogo aqui com cotações onde o mercado não toma nenhum partido. Então, eliminatórias da Euro. Depois nós temos 1h o jogo das Ilhas Faroé contra a Moldávia. As Ilhas Faroé acabaram de perder agora fora de casa contra a seleção da Polônia, não vão se classificar, na minha opinião, nenhuma das duas, mas é um jogo relativamente de qualidade duvidosa, que pode ser bom para algumas oportunidades de trabalho. E Montenegro e Bulgária, também outra situação onde provavelmente duas equipes que não vão se classificar nos seus grupos, o grupo G, porque já tem Hungria e Sérvia, também é um jogo com uma tendência aqui de ser mais especulado para leitura de jogo. Além disso, um amistoso, 1h, Hungria e República Tcheca. A Hungria venceu a seleção da Sérvia fora de casa, e a República Tcheca empatou com a seleção da Albânia em casa. Muito forte na bola aérea a República Tcheca e muito forte no seu jogo dentro de casa a Hungria, tá? Principalmente nos contra-ataques. Então pode ser um amistoso interessante. Às 6h eu deixei passar esse jogo aqui por vacilo. O Yokohama Marinos faz o jogo da volta da Copa da Liga Japonesa contra o Hokkaido Sapporo. A gente comentou desse jogo de ida aqui, que era um jogo para o Yokohama ficar com as barbas de molho, ele não precisaria se expor tanto, mas ele acabou perdendo por 3-2, o mesmo placar da fase de grupos, e agora vai ter que vir para cima. Então é mais um jogo que eu ficaria, assim como no jogo anterior, de olho no mercado de gols, pelo menos 2 gols por aqui. Às 15h45, no meio do furacão desses jogos de seleções, temos Série B do Campeonato Brasileiro. O Goianiense enfrenta o Juventude. O Juventude é a melhor equipe fora de casa da competição, com 7 vitórias em 13 jogos. Então, para mim, é mais um favorito que pode se complicar por aqui.
muita cautela. E a liquidez aqui nesse jogo vai estar bem reduzida por conta dos jogos das seleções. Às 17h30 nós temos o Boca enfrentando o Almagro. Se eu não me engano, o Almagro ele é time da segunda ou terceira divisão. Ele é da segunda divisão, primeira nacional. E ele tá mal aqui, hein? A 16ª colocação. Esse jogo, se eu não estou enganado, é quartas de final da Copa da Argentina. Deixa eu verificar aqui se eu não estou falando besteira. Oitavas de final da Copa da Argentina. É uma possibilidade, tá? Se o Boca trouxer um time titular, é um jogo em estádio neutro. Então não vai ser na casa do Almagro, não vai ter um caldeirão ali para prejudicar o Boca. Dá para ficar de olho nessa vitória do Boca por aqui. Pelo menos um empate anula. Pegar ali no final do primeiro tempo pode ser bom, tá? Eu acho que eu não esqueci de nenhum jogo. Acho que esses são jogos extras. De novo, muito cuidado com a Dinamarca. De novo, muito cuidado com a seleção da Holanda, tá? E também da Polônia. São os favoritos aqui que podem se complicar. Acho que a Sérvia, por mais frágil defensivamente, tem a tendência de vencer a Lituânia. Acho que o Boca também deve passar para as quartas de final. Possivelmente o Yokohama também deve conseguir reverter esse placar para cima do Hokkaido Sapporo. Temos um CRB e Vitória aqui, que também é um jogo interessante para ficar de olho para correção de preço. Já vai ser ali no finzinho dos jogos das seleções, então a liquidez deve estar um pouco melhor. E é um jogo de, vamos dizer assim, não vou dizer de confronto direto, né? Mas é o líder do campeonato, tentando manter a liderança aqui contra o CRB, que precisa vencer se quiser ainda buscar uma classificação para a primeira divisão do próximo ano. Vou ficando por aqui. Se você não deu like no vídeo, eu peço para você o teu like, que ajuda muito a mostrar para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo e ele vai acabar entendendo e divulgando para mais pessoas. E se você quiser me acompanhar por aqui todos os dias nesse planejamento, além de todos os conteúdos disponíveis para você por aqui, é só você se inscrever no canal. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço e até semana que vem, né? Até amanhã, segunda-feira. Valeu!